do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de que o deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, Vicente Pison. Correria aí, está sabendo já, né? As crianças têm que ficar quietas aí, tá? Assistindo a missa. Sabe como é e fica tudo parado. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, Lucas 4, 38 a 44. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. Jesus sai da sinagoga. A sinagoga era tipo uma igreja deles. Ele ensinava na sinagoga. Entra na casa de Simão. Simão é Pedro. É em Cafarnaum que Pedro morava, né? Até hoje tem a casa dele lá. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Ele vai começar a curar. Ele cura mesmo. Embora hoje as pessoas muitas vezes só veem a Jesus para a cura, depois se afastam, né? Inclinando sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Um dos sinais que a pessoa realmente está curada, primeiro ela se levanta e começa a servir, né? Isso é importante. Mas aqui tem uma conversão também dela. O mais importante não é cura, não. As pessoas botam a cura como a coisa mais importante da vida. Não é. É um erro total. O importante é a conversão. A conversão leva para o céu, a cura não leva, não. Se for curado e não se converter, não serve, não. É por isso que nosso Senhor muitas vezes não cura, porque vai adiantar para quê? O importante é a conversão, não é a cura. Ele cura para demonstrar que ele tem poder de perdoar os pecados. As pessoas não entendem, naquela época, hoje, continuam sem entender até hoje, né? Ao pôr do sol, todos que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus, né? Hoje também, né? A mesma coisa. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. Eles só queriam a cura. De muitas pessoas também saiu demônios, expulsar o demônio. Mesma coisa também, expulsou o demônio, se voltou para a vida anterior, não adianta não, melhor não expulsar. Melhor ficar com o demônio. Porque se voltar, o demônio vem pior. O senhor também falou. Então a cura, a expulsão do demônio é para demonstrar que ele é Deus. Mas a missão dele é nos converter, é a conversão.
O demônio saiu gritando: tu és o Filho de Deus. Esse evangelho é de Lucas, mas Marcos tem uma particularidade. No evangelho de Marcos, o único que conhece Jesus é o demônio. Não sei se já prestaram atenção. Pode ler o evangelho de Marcos todinho. São 16 capítulos. Os apóstolos, nenhum conhecia Jesus. Pedro teve uma revelação uma vez. E logo depois tentou tirar Jesus do sofrimento, e Jesus vai chamar ele de Satanás. Os apóstolos não sabiam quem era Jesus. Só depois de Pentecostes. O demônio sabia. O demônio sabia. O demônio não acreditava em Jesus, mas sabia quem era. Aqui ele diz: tu és o Filho de Deus. Antes do Pedro falar, o demônio foi que chamou Jesus de Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Os discípulos não sabiam, mas o demônio sabia. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Nesse deserto, ele foi tentado. Exatamente no deserto. Em Lucas já tinha acontecido a tentação. É Lucas 4, 1 a 13 e Mateus 4, 1 a 11. No deserto também é local de oração e de manifestação de Deus, de prova. As três grandes tentações de Jesus, que é o ter, o poder e o prazer, que constantemente a humanidade cai. Quer sempre ter mais, quer ter prazer e quer ter poder. É o pecado da humanidade. E quando eu falo humanidade, é cada um. O pecado do orgulho. Uns têm mais, outros menos, mas todo mundo tem orgulho. As multidões o procuravam, Jesus se isolava. Tinha momentos que ele estava com a multidão, tinha momentos que ele não estava com a multidão. As multidões o procuravam, muito atento com essa internet aí, que tem gente que adora só multidão, multidão. É bom se isolar um pouquinho, viu? Porque nosso Senhor se isolava. Para rezar, se encontrar com o nosso Senhor. E indo até ele, tentavam impedi-lo de que o deixasse. A multidão, por que a multidão procurava impedir? Porque queria cura, só. Queria cura, depois vai querer pão, que ele vai multiplicar o pão. Queria ver ele expulsar o demônio, mas conversão mesmo. Pouca gente se convertia, como hoje também, Mas Jesus disse: eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades. A boa nova também está no Evangelho de Marcos, bem explicado, logo no início do Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. A boa nova é essa. A cura é para demonstrar que ele tem poder de curar, de perdoar o pecado. Porque para isso é que eu fui enviado, para converter. Poucas pregações se fala em conversão, Se fala em muita coisa, mas da conversão, que é o essencial, se fala pouco. E pregava nas sinagogas da Judeia. Eu só vou entrar no céu, eu, você, o Papa, o Bispo, se eu me converter. Se não, não entro não. Se tiver algum pecado para ser perdoado, vai ter que ser perdoado antes de entrar no céu. Ou aqui ou no purgatório. Aí tem a carta, primeira carta, na verdade a carta aos Colossenses. A primeira leitura, a carta aos Colossenses. Só tem um aos Colossenses, De 1 a 8. É interessante ver como é que Paulo começa uma carta. Paulo, primeiro ele dá o nome dele, apóstolo de Cristo Jesus. Ele é apóstolo. Apóstolo é quem é mandado para uma missão, quem pregava. O discípulo seguia Jesus, o apóstolo era quem pregava, era o missionário. Ele era missionário, Paulo. Agora, ele é apóstolo de Cristo Jesus, não é dele, não foi ele que saiu por aí pregando porque ele quer, foi nosso Senhor que mandou. Se nosso Senhor mandou, ele tem que pregar o que o nosso Senhor manda, não o que ele quer. Parece simples, mas hoje não é, porque também tem um bocado de pregador aí na internet que prega não o que Jesus quer, prega o que ele quer. Tem que estar atento nas pregações. Esse pregador de multidão aí, eles não falam nada, só falam água com açúcar, porque eles não querem perder a multidão. É fácil ver quem são.
O pregador mesmo, ele prega o que o Senhor fala. Né? Verdade. Sem medo de ofender ou não. Esse é pregador. O outro não. Aí tem um bocado desse pregador aí de multidão que é só aquela coisinha, né? Depois, é por vontade de Deus, não é vontade dele. O verdadeiro profeta, apóstolo, ele é por vontade de Deus. Jeremias, né, que reclamou domingo. Enganaste-me, Senhor, me deixei enganar. Pois é, esse é o verdadeiro pregador, né? Que é perseguido, reclama de Deus muitas vezes, né? Mas continua. Aqui ele vai citar Timóteo, que ele escreveu 2 cartas. Ele chama de irmão Timóteo. A palavra irmão, já expliquei aqui algumas vezes, não é irmão de sangue, é irmão de comunidade ou é parente. Na Bíblia normalmente é isso. Por isso que Jesus não teve outro irmão, teve parente, né? Aqui é irmão de comunidade. Timóteo não era irmão dele? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo. De novo, irmãos, são as pessoas que faziam parte da comunidade. Ele chama essas pessoas de santos e fiéis. Santo não é ser perfeito, não, porque ninguém é perfeito. Só Deus é perfeito. Santo é quem está na graça. Quem está confessando e comungando, para Paulo é santo. Ele chamava de santo. Quem está na graça santificante, ele chama de santo. Que, morrendo nessa graça, vai para o céu, pedindo perdão, pagando, se tiver algum pecado, no purgatório, mas vai para o céu. Além de ser santo, fiel. Fiel a quem? A Cristo, mais uma vez. A fidelidade é a Cristo, aquilo que Jesus disse. Se Jesus diz que matrimônio, está lá em Mateus 19, é entre homem e mulher, então matrimônio é entre homem e mulher. Você não pode ser a favor dessas coisas que estão inventando. Se você for, você não é fiel. Se Jesus diz, a palavra de Deus, matar é pecado, e se tirar uma criança por aborto, é pecado porque mata a criança. Então, quem é a favor do aborto não é fiel a Jesus. Pecado gravíssimo esse. E todos os outros aí, esse governo querendo aprovar a maconha, como é que se aprova a droga? Entregando o SUS para o candomblé, né? Quem não é curado no SUS, essa ministra da Saúde vai para o candomblé. Então vai todo mundo para o candomblé, porque o SUS mesmo para curar uma pessoa tem azar. Aí vai virar todo mundo do candomblé, né? É o que está faltando mesmo para esse governo. É o governo do aborto, o governo da droga e o governo do candomblé. Eu entendo isso. Quem segue isso não é fiel. Quem segue esse governo não é fiel. Nem o governo, não, também não é fiel. E mais, aprovando o aborto, está excomungado. Pecado mortal, né? Ele está escrevendo para as pessoas que estão em Colossas, uma cidade importante da época. O que é que ele diz no início, Paulo? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Primeira graça, a graça que santifica, o Espírito Santo. Precisa confessar para receber o perdão. Para comungar tem que confessar. E a paz, essa paz não é essa paz aí do mundo, não. Porque essa paz no mundo não existe mesmo, né? No máximo, o mundo tem ausência de guerra, mas paz mesmo quem dá é o Espírito Santo, é uma coisa interior. Que a gente sente, se confessou, comungando. Sente. Né? De novo, essa graça, essa paz não é da parte de um homem, não é uma fraternidade humana. Hoje só se fala em fraternidade humana. Parece coisa de maçonaria. Essa graça, essa paz vem de Deus, que é nosso Pai. É uma coisa que a gente já sabe, né? Deus é nosso Pai, mas nós não vivemos, porque se Deus é nosso Pai, é Pai de todos. Se é Pai de todos, nós somos irmãos, mas nós não vivemos como irmãos, né? Às vezes nem irmão vive como irmão, imagine de todo mundo, aí é que não vive mesmo. Nem o Pai Nosso a gente vive, a gente fala Pai Nosso, ninguém vive. Demos graças a Deus, primeira graça que eu tenho que dar é a Deus, não é o homem não, é a Deus, né? Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aí nós já sabemos, Senhor, Jesus é Senhor ressuscitado, é o Kyrios, glorioso.
sempre rezando por vós. Uma coisa muito importante é rezar uns pelos outros. A oração, ela ajuda muito a vida, ajuda não, é o alicerce da vida espiritual, a oração. Certamente confissão, comunhão, como eu falei, e a oração. Junto à oração, adoração, liturgia das horas, rosário, texto, tudo isso, né? Quem não reza? Pois ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus. Paulo tem 2 cartas que ele fala da fé, Romanos e Gálatas. Essencialmente, essas 2 cartas ele fala da fé. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro, também ele fala isso. E não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, pela fé. E do amor que mostrais para com todos os santos. O amor move a comunidade. Amor não é sentimento. Já disse muitas vezes aqui. A maioria das pessoas se guia pelo sentimento. Cuidado. O sentimento humano erra. O amor cristão não erra. O amor cristão é dar a vida pelos outros, como Cristo deu. Pronto, esse é o amor cristão. É um ato da vontade, não é um sentimento. Mas a maioria das pessoas cristãs, católicas, de dentro da igreja, se guia pelo sentimento, não pelo amor. Eu canso de escutar. Não vim para a missa porque eu não estava me sentindo bem. Não precisa estar sentindo nada não para vir para a missa. A gente vem com os pés, né? A não ser que não tenha pé mais, né? Não precisa estar sentindo nada para vir. Não estava me sentindo, eu não rezei porque eu não estava me sentindo. E tem que sentir o quê para rezar? Na hora que Jesus sentiu mais angústia e mais medo, foi na hora que ele rezou. Quando? Antes de morrer. No Getsemane ele sentiu pavor, segundo Lucas, né? E ele rezou. Antes de morrer, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isso tudo estava recitando os salmos. Na hora de maior angústia, foi a hora que Jesus mais rezou. Então, tanto faz sentir alegria, angústia, medo, pavor, não interessa o sentimento não, reze e pronto. Mas não entende, as pessoas não entendem. Tem que rezar todo dia, sentindo ou não sentindo, reze. Né? O sentimento é tão assim que tem gente que casa, fica 30 anos casado, 40, aí sentiu alguma coisa por outra pessoa, deixa a mulher, ou a mulher deixa o homem, aí pronto, diz que é amor. Isso, além de ser adultério, é pecado grave. Você está pecando completamente. Tem nada de amor nisso aí. Muito menos se é dos 2 homens e 2 mulheres. Aí que não tem amor mesmo. Aí que é pecado mesmo. Mas hoje as novelas e as internet só falam desse amor aí, né? Vão direto para o buraco com esse amor. Além do amor, ele fala, animados pela esperança na posse do céu. A nossa esperança é a ressurreição. Esperança hoje está faltando, viu, também. Porque com esse aumento de suicídio aí, o que é que provoca suicídio? A pessoa perde a esperança. Esperança na vida. Não tem mais esperança. A esperança é o próprio Espírito Santo. Né? Então, pedir o Espírito Santo. A esperança, como a fé, é a gente acreditar em algo que não aconteceu como se já estivesse acontecido. A ressurreição eu nunca vi, nem você. Mas eu creio na ressurreição. E eu espero na ressurreição. Isso dá uma alegria muito grande na gente. Quem tem esperança não se mata não, nem mata os outros. O pecado de suicídio é um pecado contra a esperança. Tem perdão? Tem. Se a pessoa se arrependeu antes de morrer, tem. Disso já ouvi-se falar no Evangelho. Ele prega o Evangelho. Evangelho é a palavra grega. Evangelion, quer dizer boa nova, boa notícia. Mas, de novo, o Evangelho de Cristo é Cristo. Você não pode pregar outra coisa, não. Hoje estão pregando outras coisas aí. Padre se casar, mulher ser padre, tudo isso nessa novidade do sino aí que estão querendo discutir, nada disso é do Evangelho. É porque não sabe nem o que é sínodo, esse pessoal. E como no mundo inteiro, assim também entre vós está produzindo frutos. Quem? O Evangelho, a palavra da verdade. Ele chama o Evangelho da palavra da verdade, porque Jesus é a palavra e Jesus é a verdade.
e se desenvolve desde o dia que ouvistes a graça divina. Graça divina vem por nós através do batismo. Batismo. E conhecestes verdadeiramente. Paulo fala desse verbo conhecer. Nós temos que conhecer as razões da nossa fé. Só conhece quem lê a Bíblia, quem reza, quem confessa, quem comunga. Assim aprendeste de Epáfras, é outro companheiro deles lá, discípulo ou apóstolo. Ele chama de companheiro, nosso estimado companheiro, que é junto de vós um autêntico mensageiro de Cristo. Se é mensageiro, era apóstolo, esse tal aqui. Foi ele que nos deu notícias sobre o amor, de novo, o amor, que é um ato da vontade, não é um sentimento, né? Que o Espírito suscitou em vós. Quem suscita o amor, a caridade, a esperança, a fé, os dons, é o Espírito Santo. Terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual a Deus, Deus igual ao Pai, Deus igual ao Filho. É Ele quem suscita. Então, é uma carta muito rica, seria bom você ler em casa, né? Essa carta aos Colossenses, né? Porque o católico tem a mania de vir, quando vem para a igreja, ficar só escutando. Você tem que rezar, você tem que ler a Bíblia, você tem que gastar seu tempo com Deus. Aí vai à missa, às vezes, uma vez por semana, pronto, parece que é santo. Não. Tem que ler a palavra para entender. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.